Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação, Marco Antônio e Tereza Cristina. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente aqui estamos com a permissão de Jesus e o trabalho constante dos bons espíritos para podermos dar continuidade ao estudo da obra Os Mensageiros. Obra que foi ditada pelo espírito André Luiz e que foi psicografada pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes da rádio. Então, vamos começar o nosso estudo de hoje. Estamos atualmente estudando o capítulo 19, o sopro. No programa passado, nós vimos que o Aniceto estava preocupado que eles tinham tarefa na crosta, ele tinha o que ensinar para o André Luiz e para o Vicente na crosta, né? Eles tinham um trabalho a realizar e ele estava preocupado que se eles tivessem que dormir no posto de socorro lá de Campo da Paz, eles perderiam tempo, porque isso para os espíritos superiores é uma questão muito importante. Eles ficam preocupados, até conosco mesmo, né? Nas comunicações, eles falam, nos orientam para que a gente não perca tanto tempo na vida. Ou horas sem fazer nada, ou com preocupações excessivas, sem trabalho ativo. Bom, então ele estava preocupado. E aí o diretor do posto, que é o Alfredo, falou para ele, olha, mas vocês podem pernoitar aqui, mas nós temos serviço também aqui. Daqui a pouco vai começar o trabalho da prece. E no caso, né, o Aniceto, o Vicente e o André Luiz estão convidados a colaborar, porque o Alfredo, não é, disse que sempre tem muito trabalho nesse setor, porque tem muitos espíritos abrigados lá. E a gente relembra, não é, que Os Mensageiros foi escrito na situação da Segunda Grande Guerra Mundial aqui na Terra. Então, o Alfredo mesmo disse que o trabalho tinha redobrado. Além dos espíritos, não é, brasileiros desequilibrados, chegaram também os desencarnados da guerra. Muitos espíritos europeus vieram para as Américas, a gente já conversou sobre isso. Então, ele fez essa oferta ao Aniceto, e o Aniceto realmente aceitou. E aí, o último comentário que a gente leu foi o parágrafo, a gente leu o parágrafo 12, isso, a gente leu o parágrafo 12. Que começa? Quanto a isso a gente leu. Aí hoje nós vamos começar. Excelente sugestão. Excelente sugestão, parágrafo 12. Porque é o convite, né? Não, Tereza, parágrafo 13. O convite foi feito e aceito, convite de trabalho, não vamos esquecer, né? De cooperação. E o André Luiz está vindo, o Aniceto está trazendo o André Luiz justamente para começar com os trabalhos aqui enquanto o ambiente dos encarnados, né? Que vai ser todo o trabalho, a série André Luiz, nós vamos ver, né? De aprendizado. E já começa aí um aprendizado bem, assim, intenso, vamos dizer assim, porque é a questão da Segunda Guerra. Imagina a gente ver com os desencarnados o desespero das desencarnações durante a guerra, né? Não deve ser coisa muito fácil, não. E aí, então, o Aniceto diz: excelente sugestão, exclamou o nosso instrutor. A oração individual ou coletiva é sempre um vasto reservatório de ensinos edificantes. Aí eu estava pensando, quando eu estava estudando, o quanto realmente a prece, a gente não faz ideia do poder dela, o quanto a gente pode aprender com ela.
E aí eu estava vendo no livro O Céu e o Inferno, no capítulo 10, o item 10 do Céu e Inferno, quando os espíritos, não é, trazem o espírito de Castelnaudary, que eu acho que é assim que se fala em francês. Esse espírito é muito endurecido, mas apesar de todo endurecimento, Kardec diz que ele aceita as preces. E aí Kardec fez uma pergunta, no caso ao guia da reunião, perguntando: e aqueles que são insensíveis à prece? Interessante, né? Porque por mais boa vontade que se tenha de orar, às vezes os espíritos são refratários à prece, não aceitam a prece. Aí Kardec fez a seguinte pergunta ao guia da reunião: vendo-se um espírito insensível à ação da prece, será motivo para que se deixe de orar por ele? Olha que coisa interessante, né? Porque o Aniceto está dizendo que a prece, ela é sempre um vasto repositório, né? Reservatório de ensinos edificantes. Então, mas e quem não quer saber da prece? Resposta do guia da reunião: será motivo para que se deixe de orar por ele? Não. Porquanto cedo ou tarde a prece poderá triunfar do seu endurecimento, sugerindo-lhe benéficos pensamentos. E aí Kardec vai colocar, como sempre, né, as letrinhas miúdas, tanto no Evangelho, Livro dos Médiuns, Céu e Inferno, a Gênesis, as letrinhas pequenas são os comentários de Kardec. E aí ele coloca: o mesmo sucede com certos doentes, nos quais a ação medicamentosa só se torna sensível depois de muito tempo, e vice-versa. Compenetrando-nos bem de que todos os espíritos são suscetíveis de progresso e que nenhum é fatal e eternamente condenado, fácil nos será compreender a eficácia da prece em quaisquer circunstância. Por mais ineficaz que ela possa parecer-nos à primeira vista, o certo é que contém germens em si mesma, bastante benéficos para bem predisporem o espírito quando o não afetem imediatamente. Erro seria, pois, desanimarmos por não colher dela um imediato resultado. Olha que interessante, não é isso que Kardec coloca para a gente. A gente deve orar sempre, mesmo sabendo que a pessoa para quem a gente está devotando a nossa oração, ela esteja completamente fechada a essa ajuda. Ela pode até dizer que não aceita, que não quer, mas o germe é como Kardec diz, a prece, ela tem uma força, uma potência que a gente nem imagina. E o problema é que a gente quer resultado imediato. Então ele diz, a gente pode traduzir assim: a prece seria um adubozinho que a gente vai colocando para a reforma íntima daquele que está em aflição, sofrendo, desequilibrado, afastado de tudo, viciado. Ela, uma hora não tem jeito. Uma hora aquele adubozinho vai dar resultado. Então, o espírito Castelnaudary, ele era sensível, mas Kardec e os espíritos sabem que existem espíritos que são extremamente endurecidos. O capítulo que tem essa mensagem, é muito interessante esse exemplo, é o capítulo dos espíritos endurecidos. O que a Tereza está colocando, a questão da prece, é sempre um pequeno adubo que a gente põe, né, de esperança no coração daquele que recebe, mas principalmente também no nosso, né? Porque na pergunta 658 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim: agrada a Deus a prece? Aí a resposta é: a prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração, pois para ele a intenção é tudo. Então a nossa intenção é que vale, porque isso modifica o nosso sentimento, né?
E o nosso sentimento, ele está sempre povoado ainda, espíritos inferiores que somos, de pensamentos assim não muito bons. No capítulo 21 do livro Vinha de Luz, intitulado Oração e Renovação, o Emmanuel vai comentar um trecho da carta de Paulo aos Hebreus, em que Paulo fala assim, o apóstolo Paulo: holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. E aí, porque assim, o rito, assim, uma coisa que a gente é repetitiva, que a gente sempre achou em várias encarnações, agora com o raciocínio da doutrina espírita, a gente já pensa diferente, que a gente oferecia coisas para Deus, né? Lá no primitivismo das ideias, oferecendo animais, a gente vê isso no Evangelho, né? Retratado, e até pouco tempo oferecendo oferendas. Não, isso não agrada a Deus. O que agrada a Deus é a mudança nossa. E aí nessa página, o Emmanuel, um trecho dela, ele diz assim: Jesus espera por nossa renovação espiritual acima de tudo. Se erraste, é preciso procurar a porta da retificação. Se ofendeste alguém, corrige-te na devida reconciliação. Se te desviastes da senda reta, volta ao caminho direito. Se te perturbaste, harmoniza-te de novo. Em qualquer posição de desequilíbrio, lembra-te de que a prece pode trazer-te sugestões divinas, ampliar-te a visão espiritual e proporcionar-te consolações abundantes. Todavia, para o Senhor, não bastam as posições convencionais ou verbalistas. O Mestre confere-nos a dádiva e pede-nos a iniciativa. Nos teus dias de luta, portanto, faze os votos e promessas que forem de teu agrado e proveito. Mas não te esqueças da ação e da renovação aproveitáveis na obra divina do mundo e sumamente agradáveis aos olhos do Senhor, que é a nossa modificação. Então, quando ele fala aqui, excelente, voltando para os mensageiros, ele fala, excelente sugestão, a oração individual ou coletiva é sempre vasto reservatório de ensinos edificantes, para aquele que está fazendo, principalmente, porque modifica, né, momentaneamente ali, a nossa alma, o nosso pensamento no bem, não é? Esse é o valor da prece, da oração. E a Teresa falou da potência da prece, isso está muito bem retratado no livro Entre a Terra e o Céu, né? A gente tem ali o caso das preces, muito bem. Se o ouvinte quiser dar uma olhadinha, muito, muito bom ali os ensinamentos que tem, livro Entre a Terra e o Céu, sobre a prece. Quando ele fala aqui aí ele vai falar da prece coletiva. Pode ser que alguns ouvintes, né, tenham alguma dúvida sobre o que seja uma prece coletiva. Jesus, em Mateus 18:20, falou que onde quer que se encontrem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, eu com elas estarei. Isso é pessoas que se reúnem para orar, não é? E Kardec, no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai falar um pouco sobre essas preces coletivas, porque o capítulo 28 são a coletânea de preces espíritas. 28 ou 27? 28? É 28. 28. As reuniões, e aí ele tem o item 4 e 5, ele vai falar sobre as reuniões espíritas. Para nós, os espíritas, onde nós nos reunimos coletivamente para orar é na nossa casa espírita. Os católicos se reúnem na igreja, os evangélicos nos templos, né, deles, e todas as religiões nas suas casas religiosas se reúnem em preces coletivas. E aí, no item 5, é muito interessante o que Kardec vai colocar para o nosso aprendizado do que seja realmente uma prece coletiva, porque não basta estar reunido, não é só juntar 1, 2, 3. E ele coloca assim no item 5 do capítulo 28. Estarem reunidas em nome de Jesus 2, 3 ou mais pessoas não quer dizer que basta se achem materialmente juntas. Então, nós somos cristãos, vamos nos reunir aqui 10 pessoas para orar. Isso só não basta. Aí ele vai dizer o que é preciso. É preciso que o estejam espiritualmente em comunhão de intentos e de ideias para o bem. Jesus, então,
ou os espíritos puros que o representam se encontrarão na Assembleia. E depois ele fala no outro parágrafo. Jesus quis revelar o efeito da união e da fraternidade. O que o atrai, ou aos espíritos superiores, não é o maior ou menor número de pessoas que se reúnam, pois, em vez de 2 ou 3, houvera ele podido dizer 10 ou 20, mas o sentimento de caridade que reciprocamente as anime. Então, a prece coletiva, ela só é realmente considerada uma prece quando a intenção de quem está fazendo a oração, de todos ali reunidos, seja a mesma. Pode ser que um ou outro destoe, mas que a maioria esteja com um pensamento de caridade, de fraternidade, pensando no bem. Porque só reunir, a gente já viu que isso não adianta. O André Luiz, ele assistiu logo que ele foi albergado em nosso lar, não é? Se a gente se lembra, quando ele estava lá na enfermaria, às 18 horas, ele escutou a prece coletiva da cidade. Lá se reúnem milhares de pessoas ao mesmo tempo, tanto nos hospitais, nas escolas, nas ruas e nos lares. Todos param para orar. E ali, realmente, em nosso lar, como o próprio André Luiz nos fala, já existe um compromisso entre todos os habitantes em pensar no bem, falar o bem, né, viver a bondade. Então lá realmente é uma prece coletiva. Então quando o Aniceto fala, né, dos ensinamentos que a gente pode tirar da oração individual e da coletiva, a gente tem que entender o que é uma oração coletiva. Não é o número de pessoas juntas, é a intenção. Pode ser 2, pode ser 30. Se todos têm a mesma intenção, considerada uma prece. Quanto mais número tiver com boas intenções, melhor ainda. O ambiente fica muito melhor, né? Sobre isso que a Tereza leu no Evangelho, na pergunta 656 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta assim: a adoração individual será preferível à adoração em comum? Ele está perguntando se orar individualmente é melhor do que orar junto, né? A resposta é sim. Reunidos pela comunhão dos pensamentos e dos sentimentos, mais força têm os homens para atrair a si os bons espíritos. O mesmo se dá quando se reúnem para adorar a Deus. Não creiais, todavia, que menos valiosa seja a adoração particular, pois que cada um pode orar a Deus pensando nele. Então, não é que é uma mais valiosa que a outra, mas se tiver em conjunto, o ambiente em torno fica muito melhor, é claro, né? É a união de pensamentos, né? Ali dos bons fluidos. Claro que uma gota d'água, ela tem o seu valor, mas se a gente reunir várias gotas, né? Vamos supor, na questão de matar a sede, uma gota vai matar, mas uma reunião de gotas vai matar muito mais, né? Materialmente falando, dá para a gente entender. A gente gosta de lembrar do que acontece, o que Paulo fala no livro Paulo Estevão, das reuniões que aconteciam lá na igreja de Antioquia. A igreja de Antioquia, que foi fundada, né, por Paulo, lá aconteciam fenômenos assim magníficos. Aconteciam vozes diretas do mundo superior. E por quê? Aí lá Paulo diz: por conta da união fraternal entre os membros da igreja. Todos se amavam, todos tinham o mesmo objetivo, não é? Pensar no bem, agir no bem, falar no bem. Então, o poder, né, da prece coletiva é enorme, porque, e lógico, para que acontecesse esses fenômenos, era materialização, era voz direta. Os fluidos bons de um grande número de pessoas, até com certeza ajuda os espíritos a
efetuarem certos fenômenos, não é? Talvez com mais dificuldade de um só. Se esse um só não for um médium de potencialidades tais. Então, juntando aqueles fluidos de todas aquelas pessoas, porque, ou mal ou bem, todos nós temos ectoplasma. Uns mais, outros menos, uns vêm bem carregados para poder trabalhar na tarefa mediúnica, mas todos temos. E quando muitos se reuniam, esses benefícios aconteciam. A Tereza está falando, eu estou aqui na frente com a página exatamente que está falando isso, do livro Paulo Estevo. Vou ler um trechinho que falta 4 minutos, mas dá tempo. Olha, a instituição de Antioquia era então muito mais sedutora que a própria igreja de Jerusalém. Vivia-se ali num ambiente de simplicidade pura, sem qualquer preocupação com as disposições rigoristas do judaísmo. Havia riqueza porque não faltava trabalho. Todos amavam as obrigações diuturnas, aguardando o repouso da noite nas reuniões da igreja, com qual uma bênção de Deus. Raríssimos os que falavam na circuncisão. As assembleias eram dominadas por ascendentes profundos de amor espiritual. A solidariedade estabelecera-se com fundamentos divinos. As dores e os júbilos de um pertenciam a todos. A união de pensamentos em torno de um só objetivo dava ensejo a formosas manifestações de espiritualidade. Olha aí, a união de pensamentos, né? Em noites determinadas, havia fenômenos de vozes diretas. A instituição de Antioquia foi um dos raros centros apostólicos onde semelhantes manifestações chegaram a atingir culminância indefinível. Imagina. A fraternidade reinante justificava essa concessão do céu. Nos dias de repouso, a pequena comunidade organizava estudos evangélicos no campo. A interpretação dos ensinos de Jesus era levada a efeito em algum recanto ameno e solitário da natureza, quase sempre às margens do Orontes, né? Então, lá na região que eles estavam. Então, o que ele está dizendo aqui, com o que a gente está conversando, é exatamente aqui, ó, a fraternidade reinante justificava essa concessão do céu. Então, é o ambiente que se formava. Isso aqui, a gente até quando estava estudando o livro lá na nossa casa, a gente tomou esse exemplo como deveriam ser as nossas casas religiosas, né? A nossa igreja, o nosso centro espírita, essa ambientação, né? Da gente ir lá com o objetivo da melhora íntima, né? Isso é um exercício para nós, né? O tempo todo, né? Por causa do nosso orgulho e do nosso egoísmo, que ainda é dominante. Então, por causa dessa ambientação, fenômenos, semelhantes manifestações de fenômenos chegaram a atingir, nas palavras de Emmanuel, culminância indefinível. Imagina o que não acontecia lá, né? As maravilhas que não aconteciam, né? E aí a Ismália fala assim: aliás, falou Ismália afetuosa, não devemos demorar, estamos quase na hora. Então a esposa do Alfredo, né, falou: olha, então chega de conversa e vamos trabalhar, né? Educadamente ela falou de outro jeito, estamos quase na hora, e nós aqui também chegamos na nossa hora. Então lembramos a todos que hoje nós estudamos o capítulo 19 do livro Os Mensageiros. Um grande abraço a todos os ouvintes do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Minas Gerais, de todos os estados, né, que chegam às ondas da Rádio Rio de Janeiro, e também pelo YouTube, né? Agora então está indo mais longe através. A onda está maior ainda. A onda está maior, está quase um tsunami. Que Deus abençoe a todos. Muita paz a todos, fiquem com Deus. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz, com o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação Marco Antônio e Tereza Cristina.